Bom sábado. Título da lição e verso. A aliança. Ok. Verso, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Ok. Antes da gente discutir um pouquinho o verso e a lição, vamos para o auxiliar da lição e tentar entender o que era o objetivo para essa semana, o que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo desta semana. Primeiro objetivo é de conhecimento. Qual é o aprendizado para essa semana? As várias renovações da aliança ocorridas no Antigo Testamento e como elas apontam para a renovação final. Ok. A nova aliança foi profetizada primeiramente por Jeremias. Então, uma coisa interessante do objetivo de conhecimento dessa semana é perceber que ao longo da história bíblica, Deus vai firmando alianças, ou seja, firmando pactos, convênios, alianças com o seu povo ou com pessoas que o representam na terra. E essas alianças vão sendo renovadas ao longo da Bíblia. E a grande questão que paira sobre essa renovação de alianças é: cada vez que Deus renova uma aliança, essa aliança é nova ou é a mesma renovada? Essa é a primeira pergunta a ser respondida por essa lição. A segunda questão por trás dessa lição é entender: a renovação da aliança anula a aliança anterior? Qual é o desenho disso? E, em terceiro lugar, como essas alianças renovadas prefiguram a aliança definitiva ou final que Deus tem para com o seu povo e quando ela acontecerá. Então, esse é o desenho da lição enquanto conhecimento para essa semana. O segundo objetivo da semana é o que a gente deveria sentir ao entender como esse fluxo de alianças e renovações de aliança provoca em nós uma mudança sentimental ou emocional em relação à compreensão de Deus e como Deus age conosco. Então, qual é o sentimento para essa semana? A graça salvadora e incondicional de Deus, fundamentada na justiça pela fé. Portanto, duas coisas importantes aqui. Primeiro, de que todo o fenômeno da aliança se baseia em uma estrutura chamada justificação pela fé, a justiça que vem da fé. E essa aliança provoca um sentimento, o sentimento ou a sensação de que somos agraciados com salvação. Então, a graça salvadora de Cristo nos atingiu. E um sentimento de que essa graça é incondicional, ou seja, não importa a nossa situação, a nossa condição, não importa o quanto o pecado tenha nos afetado ou quão fundo tenhamos descido, não há poço tão fundo que Deus não consiga alcançar. Portanto, o sentimento que vem pela fé dessa graça e dessa incondicionalidade de misericórdia de Deus deve invadir o nosso coração com alegria. O resultado disso é uma prática. Qual é a nossa prática? Aceitar a beleza de uma vida de obediência sob o arco-íris da eterna promessa da graça salvadora de Deus. E aqui começam os nossos problemas. Aqui começam os nossos problemas. O grande problema com a graça e com uma graça incondicional que não pede nada em troca é que graça incondicional não é de graça. Graça incondicional não é de graça. Ela é ofertada gratuitamente, mas ela não é de graça. Houve um preço a ser pago e por isso ela é incondicional. E esse preço é pago antes que o sujeito que vai receber o presente saiba que o presente existe. Por isso ela é incondicional. Ou seja, Deus morre por nós quando nós ainda éramos, quando nós ainda somos pecadores. Então, o desenho da graça é ofertado sem que o sujeito agraciado saiba que o presente já foi pago e já está disponível. Por isso, é graça incondicional, mas ela teve um preço. E esse preço, Cristo. Cristo na cruz. Bom, se esse é o preço, a pergunta é: o que o agraciado faz com o presente? E qual é o presente? Muitos de nós somos levados a pensar, ou por uma leitura superficial da Bíblia, ou por qualquer outra situação de abordagem, somos levados a pensar que graça incondicional é ofertada a um sujeito para que ele permaneça nos seus pecados, e permanecendo nos seus pecados, ele seja salvo apesar dos pecados que ele insiste em cometer. Na realidade, essa é uma distorção da graça.
O presente que Deus nos oferta é a possibilidade de que o pecado não mais nos vença e não domine mais o nosso coração e, portanto, a oferta de Deus é que nós possamos mudar de vida. Sair da condição do pecado, que é morte, para uma condição de vida e vida nele. E isso é a aliança. Ao a gente olhar para a Bíblia ao longo da história inteira dela, a Bíblia percorre uma série de alianças e a lição dessa semana nos fez relembrar destas alianças. A primeira grande aliança que Deus faz com o seu povo está em Gênesis 3, verso 15, que a lição dessa semana não trouxe como referência. Ela já começa dentro da história de origem do povo hebreu e do primeiro ato de redenção de Deus. Mas a primeira aliança na Bíblia está em Gênesis 3, 15. Quando você abre Gênesis 3, vê a história do pecado. Antes de Deus mostrar para o ser humano quais seriam as consequências do pecado, a graça estava lá. E a graça é manifesta no texto do verso 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira coisa que Cristo fala em relação ao pecado é: já está pronta a cruz. E já está definido quem vai morrer nela. Ferir a cabeça da serpente é a representação de Cristo ressuscitando pós-cruz. O ser ferido ao calcanhar é a cruz. A inimizade é o resultado. Ou seja, a oferta gratuita de Deus na cruz, desde Gênesis já está definida, produzirá inimizade entre quem está em Cristo e quem não está. Portanto, não há possibilidade de aceitar a graça e continuar como se estava, porque continuar como se estava é ser amigo da serpente, a condição do pecado. A graça impõe que aquele que receba o presente seja inimigo de Satanás e não amigo dele. Portanto, seja inimigo do pecado e não amigo do pecado. Essa é a primeira aliança formatada na Bíblia e que desenha todas as demais. A próxima aliança que a gente vê, está listada na lição dessa semana como recapitulação, é a aliança que Deus faz com um sujeito, que está no fim de Gênesis capítulo 5, na genealogia de Adão. Você vai lendo a história de Adão: nasceu-lhe um filho, à sua imagem e semelhança, e pôs-lhe o nome de Sete, aos 130 anos de idade. Depois vem a lista dos demais descendentes, até que o último da lista é um tal de Noé. E por que ele é o último dessa lista de Gênesis 5? Porque a lista inteira acabou no evento que segue a história desse sujeito. Noé é o sujeito da arca, o sujeito do dilúvio. E a história se apagou. Por uma razão simples: todos os descendentes de Adão, na sua grande maioria, não aceitaram a aliança. Não aceitaram ser inimigos de Satanás e amigos de Deus. E chega um momento em que Deus olha para a terra e diz: o homem é mau, só há maldade em seu coração, e essa maldade não é uma maldade qualquer, ele é mau continuamente. E aí o que Deus diz? Me arrependo de ter feito o homem. É a expressão humana para tentar ilustrar o sentimento de Deus olhando para a terra e a frustração de, tendo morrido antes do pecado, não ser aceito como um presente gratuito. E aí Deus olha para a terra e diz: antes que se extinga a graça, eu preciso intervir, porque se Noé morrer, acabou a graça. Portanto, há uma coisa específica sobre a graça que é preciso entender. A graça é ofertada por Cristo, mas ela é apresentada aos outros não por Cristo. Não é Cristo quem leva a graça ao mundo. São os que aceitam a graça que partilham dela ao mundo. E, portanto, se Noé morresse, a graça teria sido extinta do mundo. E não haveria mais liberdade para escolher. O que Deus faz? Interfere para que a liberdade persista. Portanto, o ato do dilúvio não é um ato de tirania, tampouco é um ato de destruição. O dilúvio é um ato de salvação. Salvação da liberdade de escolha. Essa é a aliança que Deus faz com Noé. Faço um pacto contigo. Você, sua casa, tem disponível salvação porque vocês mantêm a graça.
A graça está tão impregnada em Noé que Noé não consegue ficar com a graça sozinho. Se você lembrar, Deus não fala para Noé, vai entrar você, sua família na arca e todos os que você convidar. Não. A frase de Deus para Noé é, você e a sua casa vão entrar na arca. É interessante que Noé ignora a frase. E por 120 anos ele prega e convida insistentemente pessoas a entrarem na arca. A graça é estendida às pessoas por aqueles que aceitaram a graça. Qual é a aliança de Noé com Deus e de Deus com Noé? A mesma de Gênesis 3:15. A graça está ofertada a todo aquele que crê. O convite está ofertado a todo aquele que crê. É a mesma aliança. Qual é a condição para a aliança? Você tem que ser meu filho e me obedecer. Eu tenho que acreditar que Deus está certo, eu tenho que acreditar que vai chover num mundo que nunca choveu. Eu tenho que acreditar que no meio do nada, no meio da terra, no meio do nada, vai ter água suficiente para fazer aquele barco boiar. E tenho que acreditar que eu tenho que entrar nele. Graça depende de fé. E é a fé que leva à salvação, à justificação. Não há nada além disso no protocolo, portanto é a mesma aliança. Noé aceita a aliança, entra na arca, salvação de novo está disponível para a terra, e quando Noé sai da arca, Deus refaz a aliança. E qual é a aliança de Deus? Continua o processo. E eu garanto que não destruirei de novo a terra com outro dilúvio. Mas Deus nunca garantiu que não destruiria de novo a terra. E aí vem o equívoco. Deus mudou a aliança. A aliança é a mesma. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é vida. Vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, o desenho que se estabelece na aliança pós-dilúvio é o mesmo da aliança antes do dilúvio. O resultado do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. A única coisa que Deus disse é: não destruirei de novo a terra com um dilúvio. E a partir daí, toda vez que eu olho para o céu, o que eu sei? Que essa aliança foi feita no passado. E essa aliança persiste. O curioso é que Deus destruiu um pedaço da terra com um dilúvio. Porque se você continua lendo a história das alianças, você vai chegar numa delas, a gente vai chegar nela lá em Daniel, em que Deus refaz a sua fala, mostrando que o resultado do pecado continua o mesmo. Mas a gente já chega lá. A próxima aliança que aparece está nos descendentes de Noé, e você abre Gênesis capítulo 10 e você vai descobrir a continuidade da lista que parou no capítulo 5. O capítulo 5 terminou com Noé, você vira para o capítulo 10 e Deus continua a lista. E diz, dos filhos de Noé nasceram muitos e muitos filhos. E essa história segue por 3 direções. Os filhos de Cão, os filhos de Jafé e aqueles que serviram a Deus, os descendentes de Sem, que seguem a herança de Sete. Dos descendentes de Sem, um se torna o alvo central, um tal de Abrão, a quem Deus faz um pedido: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Farei contigo uma aliança, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Graça só é transmitida aos outros por aqueles que aceitaram graça. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desenho é esse. Percebe que não muda? O método é o mesmo, a forma é a mesma, a estrutura é a mesma. Qual é o resultado da graça? Pessoas conhecendo a graça. Qual é o requisito da graça? Sai. Qual é o requisito da graça para Noé? Entra. Qual é o requisito da graça para Adão e Eva? Inimizade. É o mesmo requisito. Obediência, inimizade. Obediência, inimizade. Amigos de Deus, inimigos de Satanás. Obediência a Deus. Desobediência, entre aspas, a Satanás. Esse é o desenho da graça. A graça persiste a mesma. Abraão precisava crer e creu. E foi. Largou tudo para trás e foi. Foi baseado numa promessa de ter um filho e chegou perto dos 100 e nada de filho. E o
processo persiste, o desenho persiste. Termina aí as alianças de Deus com o seu povo. De Abraão nasce Isaac, que nasce Jacó, a quem Deus troca o nome para Israel. Dele nascem 12 filhos, desses 12 filhos, 12 tribos, e Deus forma o povo que prometeu a Abraão. E a nação israelita está pronta. Está pronta, mas abandona os caminhos de Deus. Vai para o Egito, gosta da terra de Gósen, não volta depois que a fome acabou, fica por lá mesmo, cresce tanto que um dia, morrendo o faraó que amou José, se tornam escravos do Egito. O que Deus precisa fazer? 400 anos depois, quase 400 anos depois, Deus chama um sujeito, o tal de Moisés, para libertar o povo. Prepara por 40 anos o sujeito. Aí quando ele está pronto para ser líder, ele fala, agora tem que aprender o outro lado da liderança, que é não ser líder humano, mas ser líder nas mãos de Deus. Mais 40 anos de escola no deserto de Midian. Lá Moisés escreve o Gênesis, o texto que a gente começa as alianças. Volta com 80 anos de idade para o Egito para tirar o povo de lá. Tirar do povo, em vez de levar para Canaã, desce para o sul, península do Sinai, porque Deus precisa configurar uma aliança com o seu povo. Qual a aliança? Vão para a terra que eu lhes dei, lá mana leite e mel, lá vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aí o que Deus faz? Para que vocês não esqueçam dos meus caminhos, está aqui, 2 tábuas. Primeira delas, amor a Deus sobre todas as coisas. Segunda delas, amor ao próximo como a ti mesmo. Você encontra isso como referência no livro de Deuteronômios, exatamente com essa expressão. Portanto, o que Deus entrega ao seu povo? Um povo que outrora foi escravo e, portanto, sem lei. Agora Deus recupera a dignidade desse povo, dizendo, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. E eis aqui as minhas leis. Se você perguntar para um judeu se lei é algo ruim ou algo bom, o que ele vai dizer? Só alguém que é livre tem leis. Um escravo não tem leis. Portanto, ter leis é o senso de dignidade. Sou um cidadão de alguém. Pertenço a um rei. É assim que um judeu te responderá. Portanto, lei, longe de qualquer situação de modelo de opressão, lei é sensação de graça. Alguém gosta de mim. E gosta tanto que apresenta leis. Algum problema ali? Sim. Lei implica obediência, como implicou em todas as alianças anteriores. Alguma coisa diferente na lei que não existia antes? Sim. Se você olhar para a lei de Deus, que é a aliança com seu povo no Sinai, o que você vai descobrir? Tem 8 mandamentos da lei que nunca estiveram antes. Você não vai encontrar nos textos anteriores, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Você não vai encontrar em mandamentos anteriores, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, tampouco vai encontrar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nada desses 8 mandamentos estava presente antes da história. Por que aqui foi dado isso? Porque o povo desceu tanto que agora Deus precisa dizer o que eles não podem fazer. Eles estão tão longe de Deus que já não sabem mais o que pode e o que não pode ser feito. O que Deus faz? Faz igual criança. Escreve o que não é para fazer e ainda cola na geladeira para não esquecer. Porém, 2 mandamentos não começam com não. Tem 2 mandamentos que começam, tá vendo? Diz que não presta atenção. 2 mandamentos que estão na lei, não começam com a palavra não. O 4º e o 5º. O 4º diz o quê? Lembra-te, por que razão? Percebe? O que nunca era para deixar de ser feito, deixou de ser feito, e Deus precisa falar, lembra de fazer. E o que nunca era para ter sido feito, passou a ser feito, e Deus tem que dizer, não faça. Portanto, eu tenho 8 mandamentos que não existiam antes. Porque não era para fazer e ninguém fazia.
Ou seja, não era para matar e ninguém matava. Não era para roubar e ninguém roubava. O problema é que o povo passou a roubar, passou a matar, passou a adulterar e passou a fazer toda a sordidez do pecado. E aí Deus tem que dizer, não faz. E aquilo que era para fazer, o povo deixou de fazer e Deus tem que fazer o quê? Lembra-te. E o quinto mandamento? Honra. Aquilo que era para fazer não estava sendo feito mais. E Deus chega e diz, faz. E se fizer, se prolongarão os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os dois mandamentos centrais da lei. O último da primeira tábua e o primeiro da segunda são mandamentos que foram estabelecidos no Éden antes do pecado. Portanto, essa estrutura que foi estabelecida antes do pecado aparece na lei como um mandamento positivo e não negativo. Porém, o que foi estabelecido depois do pecado vem com um baita não. Não faça. Qual é o resultado disso? Deus termina a sua aliança com o seu povo, vira para o seu povo e diz, agora vocês podem continuar até Canaã. Eles vão até Canaã, qual é o resultado? Chegam em Canaã, desistem da terra. O que Deus tem que fazer? Já que eu prometi que não vou destruir mais com dilúvio, vai todo mundo para o deserto e a próxima geração entra em Canaã, porque essa não entrará. Essa não quis o presente. Passam anos, 40 anos, com 120 anos, Moisés os lidera até a porta de Canaã e lá eles entram. E ali Deus renova com eles a aliança. Renovada a aliança, o que Deus faz? Próxima fase, Israel agora tem que viver a vida que Deus pediu. Estão as minhas leis, vocês estão na terra. Representem Deus. O que Israel faz? Vai descendo. Vai descendo até o nível que chega para Deus e diz, não queremos mais o Senhor como rei. Queremos outro rei. Deus insiste que não, Israel insiste que sim, está lá Saul. De Saul para frente, o que acontece com Israel? Só decadência. Porque as leis de Deus saem de cena e agora entram as leis do rei. O resultado, Jeremias. O resultado é o que a gente tem na lição que estamos estudando. Por que aparece a história de Jeremias? Porque Israel desceu tão fundo que não tinha mais volta. A ponto de Deus falar, vou ter que refazer tudo de novo. Resultado, cativeiro babilônico. Um profeta, outro e outro, para divertir o povo, e o povo rejeitando os profetas um após o outro. Matando alguns, apedrejando outros, prendendo outros. E assim vai a história de decadência de Israel. A tal nível que eles trocam totalmente o Deus de Israel por qualquer outro tipo de Deus. O resultado aparece quando a história vai chegando ao fim e o cativeiro se instala e Deus diz, vou firmar com o remanescente de Israel uma nova aliança. Qual é a aliança? Farei de vocês meu povo outra vez. Renovarei a aliança. Portanto, Deus não muda de novo. Mesma aliança, mesma condição. Só que dessa vez eu vou pegar as leis que eu dei para vocês e ficaram fora e vocês esqueceram, e eu vou escrevê-las no seu coração. Para ver se aí vocês não esquecem. Passa o tempo, retornam a Jerusalém, e pelos próximos 400 anos Israel se afasta tanto de Deus que tira as leis de Deus de lado e coloca um monte de tradição no lugar. E refaz toda a lei de Deus de uma forma humana. Quando Jesus chega, ele pergunta, retoricamente no texto bíblico, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O nível de legalismo que o povo de Israel desceu, construindo leis próprias que não as de Deus, foi tal que quando Cristo vem, ele não encontra pessoas seguindo mais a aliança de Deus. A ponto de ele ter que dizer, no Sermão da Montanha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Ninguém mais cumpre. Capítulo 5, verso 17 de Mateus. O que Deus faz? Demonstra durante 3 anos e meio como é que deveria ser o povo de Deus. Morre numa cruz, morto pelo seu próprio povo, nas mãos do governo que o povo escolheu para si, para executar o Salvador. Cumpre aquilo que estava desenhado em Daniel capítulo 9 e abre as portas para a destruição de Israel. Porque o capítulo 9 de Daniel termina dizendo, o príncipe que virá destruirá essa terra como um
dilúvio. E aí você vai aos textos de Flávio Josefo e você encontra por quê. Na descrição que Flávio Josefo faz da destruição de Jerusalém, ele diz que o sangue dos mortos na cidade, por rejeitarem aquela tal profecia que livrou os cristãos de morrerem na mesma cidade, o sangue dos mortos na cidade, na ocasião da festa e da invasão romana, chegava até a altura do freio dos cavalos. Uma inundação, um mar de sangue. Os corpos eram tantos que os romanos tinham que escalar os corpos para matar os próximos que estavam do outro lado. Essas são as descrições da destruição de Jerusalém. Tal a sordidez do que viram lá. Mães comendo seus próprios filhos, pessoas matando-se uns aos outros, e a raiva dos romanos ao entrarem na cidade foi tanta que destruíram a cidade por completo. Daniel capítulo 9. A aliança rejeitada implicou destruição. O que Deus faz? Cristo ressuscita, vira para todos nós e diz: agora com vocês eu vou fazer uma nova aliança. Qual é a aliança? Amem a Deus sobre todas as coisas. Amem ao próximo como a ti mesmo. Onde estava essa aliança? Gênesis 3,15, Gênesis 9, Gênesis 12, Êxodo capítulo 20. É a mesma aliança. São as mesmas tábuas, as mesmas leis, a mesma referência. Qual a resposta à aliança? Ou eu obedeço e aceito a graça, ou eu rejeito e me torno amigo do inimigo de Deus. A aliança é a mesma. A pergunta é, por que na última aliança, exatamente na última aliança, há uma insistência em distorcer o motivo da aliança e o compromisso da aliança? Por que a insistência em dizer que a cruz é tão grandiosa que nem obedecer eu preciso mais? Por que a insistência em dizer que a graça é tão grandiosa que não implica compromisso? A quem interessa essa informação? Aquele que alicia pessoas para o seu lado. Deus é tão bonzinho que você pode até continuar pecando do jeito que você sempre pecou, que nada impedirá Deus de te salvar. E aí eu coloco na boca de Deus palavra que Ele nunca disse. Nas mãos de Deus a leviandade de passar panos quentes no mal. Com a tese e a afirmação de que bem e mal são coisas presentes em Deus por toda a eternidade. A mesma afirmação que iniciou o pecado. Se você volta a Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva guarda uma frase que é mentirosa. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Como se Deus guardasse em si o bem e o mal. Essa mesma afirmação mentirosa volta no mundo atual, com a mesma referência, pintando uma graça barata que Deus nunca ofertou, pintando uma graça de graça que nunca ocorreu. Porque graça não é de graça, tem preço. Ela é ofertada de graça, mas tem preço. Portanto, por que todas essas alianças, inclusive a feita por Jeremias ao povo de Israel como portador da aliança de Deus, vem para os nossos dias como uma expectativa da aliança final? Simples. Porque quando você abre o último livro da Bíblia e vê Deus definindo sua última aliança, o que Ele faz antes de definir? Há uma parábola, no texto que descreve isso, dizendo que Deus separou cabritos e ovelhas. Ovelhas do seu rebanho e cabritos, ou bodes, inimigos de Deus. Um grupo pôs na esquerda e outro grupo pôs à direita. Quais eram os do grupo da direita? Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu era pobre, vocês me supriram. Quando eu estava doente, vocês me ampararam. E aí o grupo da esquerda pergunta: nós nunca vimos o Senhor nem nu, nem pobre, nem passando fome. Quando foi que o Senhor esteve por aqui, fez isso e nós não o ajudamos? O que Cristo responde? Toda vez que vocês negaram fazer isso a um dos pequeninos que eu vos enviei, negaram a mim. Já o da direita, toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, porque ele se surpreende e fala: nós nunca vimos o Senhor.
Até se tivéssemos visto, teríamos feito isso. Mas o Senhor está dizendo que nós fizemos e nós nunca fizemos. E o que ele diz? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram a mim. O produto da aliança é a partilha da graça. O compromisso da aliança é a obediência. E o preço da aliança, a morte de Cristo. Qual é a aliança final? Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, a primeira aliança, Gênesis 3,15, se fecha com a última aliança como um fluxo só, descrito no livro de Hebreus, no capítulo 4. A aliança que eu fiz com seus pais no passado, a mesma aliança eu faço com vocês hoje, só que eles não ouviram. Hoje, se vocês ouvirem, não endureçam o vosso coração. Esse é o desenho. Porque Satanás migra isso para outros desenhos de aliança. Simples. Desvio de foco. O chamado para nós é: vista a aliança, entendida a aliança, não endureçamos o nosso coração. A aliança tem um preço, a aliança tem um resultado, a partilha da graça, mas tem um compromisso, obediência incondicional a um Deus que decidiu morrer por mim, mesmo sem me perguntar se eu aceitaria ou não o presente. Ele se oferta gratuitamente para morrer. Por isso, a única resposta possível a essa aliança é: o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a responder em obediência e aceitação, porque não há maior amor do que esse, dar a vida por todos nós. Esse é o desenho da aliança. Última observação, e eu preciso encerrar, senão o pessoal perde o culto. Um dos pontos da confusão moderna, da confusão religiosa, é exatamente o que tem feito o evangelicalismo, de alegar que, na verdade, existem duas alianças, a antiga e a nova, quando, na verdade, há só existe uma na Bíblia inteira, e a nova é mais antiga do que a segunda, porque a nova aliança estabelecida em João capítulo 2 é a repetição do texto de Deuteronômio, portanto ela é mais antiga do que todas as outras alianças. Qual é a implicação de tudo isso? Vivemos o último tempo da história, o último pedaço da aliança. Qual é o nosso compromisso? Levar essa graça, levar essa salvação a quem ainda não teve a ela acesso. Qual é a forma? Temos que demonstrar ao mundo que o amor de Cristo reside em nós. De que jeito isso é mostrado ao mundo? Em primeiro lugar, amando-se uns aos outros. Em segundo lugar, amando a Deus sobre todas as coisas. Primeira tábua dos mandamentos, segunda tábua dos mandamentos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela graça maravilhosa de Cristo que um dia nos alcançou, transformando o nosso coração, enchendo de amor e de gratidão, e pedimos que essa mesma oferta de graça se transforme numa oferta de voluntariedade, de obediência e de missão. Que possamos desempenhar o teu amor e demonstrá-lo a outros que ainda não te conhecem, e que, acima de tudo, possamos com isso abreviar a tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. Tudo isso é que te pedimos e agradecemos por teu Filho amado Jesus. Amém.